Beleza, então vamos calcular a tensão eficaz desse sinal aqui, que, como vocês podem ver, é um sinal de corrente contínua pulsante. Ela é contínua porque ela só tem uma polaridade, o sinal dela só está no positivo, nunca cai para o negativo. E é um sinal que a gente chama de meia onda porque ele tem meia onda e depois zero. Então, ao invés de ter duas ondas, ele tem uma só e depois ele fica o restante do tempo em zero. E aí, para não ficar muito fácil, eu coloquei esse sinal dentro de uma grade, como se fosse um osciloscópio, e dei as escalas em que esse osciloscópio está ajustado, para a gente relembrar a questão que nós vimos nas algumas aulas passadas, da leitura de sinais no osciloscópio. Então aqui a gente está meio que juntando tudo que a gente viu até agora no curso de corrente alternada. Então olha só, vocês sabem que para eu achar a tensão eficaz de um sinal, é só jogar na fórmula. Dependendo do tipo do sinal, a fórmula vai mudar, né? Ou eu divido ele por raiz de 2, se o sinal tiver duas ondas, ou eu divido ele por 2 se o sinal for meia onda. E nesse caso aqui, eu vou precisar saber a tensão de pico desse sinal. E aí eu vou ter que saber usar as escalas que eu tenho à minha disposição para medir esse valor. Então vamos lá. Na escala vertical eu tenho 20 volts por divisão, ou seja, cada linha vale 20 volts. Eu tenho de altura nesse sinal 6 divisões e meia. Se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões e mais metade. 6 divisões e meia. Cada divisão valendo 20 volts. Então a tensão de pico vai ser as 6 divisões e meia que eu tenho vezes os 20 volts. Portanto, a tensão de pico desse sinal é de 130 volts. Então, esse sinal de meia onda, o pico dela, o valor máximo, é de 130 volts. Como esse sinal é de meia onda, a tensão eficaz é calculado pela tensão de pico dividido por 2. O que vai dar 130 volts dividido por 2. Portanto, a tensão eficaz desse sinal será de 65 volts. Então, se esse sinal ele fosse contínuo, puro, reto, ele valeria 65 volts. A quantidade de energia que ele efetivamente gera, equivale a um sinal contínuo puro de 65 volts. Para a aula não acabar aqui, eu também vou calcular o período e a frequência desse sinal para a gente treinar um pouquinho mais. Então, para eu calcular o período, eu preciso primeiro identificar o ciclo, que é aquela parte do sinal que está sempre se repetindo, que, como a gente vê, começa aqui e termina aqui. Esse aqui é o ciclo do sinal. Daqui para frente já é repetição desse padrão aqui. Quantas divisões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e meio. Então, nós temos o nosso ciclo, tem 12 divisões e meia. Cada divisão na horizontal vale meio milissegundo. Então, nosso período vai ser de 12 divisões e meia vezes meio milissegundo, que vai dar um período de 6,25 milissegundos. Então, o sinal ele leva do começo do ciclo até o final do ciclo 6,25 milissegundos. Sabendo o período, que é o tempo que o ciclo demora para acontecer, eu consigo calcular a frequência. A frequência é 1 sobre o período, é o inverso do período. Ou seja, a frequência vai ser 1 dividido por 6,25 milissegundos, que vai dar 160 Hz. Então, esse sinal aqui, ele tem uma frequência de 160 Hz. Agora, nós temos um outro sinal, que é o sinal de onda completa. Agora, duas ondas, as duas positivas. E vamos calcular a tensão eficaz. Primeiro, então, esse sinal tem de altura 6 divisões. Então, a tensão de pico vai ser 6 divisões vezes 5 volts vale cada uma das divisões, o que vai dar uma tensão de pico aqui de 30 volts. A tensão eficaz de um sinal de onda completa é a tensão de pico dividido agora por raiz de 2.
o que vai dar 30 dividido por raiz de 2, 21,2 volts. Então, se esse sinal aqui fosse contínuo, puro, ele teria tensão de 21,2 volts. O ciclo desse sinal tem 6,2 divisões, aproximadamente. Cada divisão na horizontal vale 50 microsegundos. Então, o período vai ser 6,2 divisões vezes 50 microsegundos. Vai dar um período de 310 microsegundos. Reparem que o ciclo desse sinal termina aqui. É um ciclo mais curto. Ele não pega duas ondas, porque a gente sabe que o ciclo é a parte do sinal que sempre se repete. Então, a parte que está sempre repetindo começa aqui e termina aqui. A partir daqui já é repetição, então já é outro ciclo. Então, a partir do momento que começa a repetir de novo, já é outro ciclo. O ciclo acaba ali e começa outro. Por isso que o ciclo aqui tem 6,2 divisões. Importante vocês prestarem atenção nisso. Sabendo o período, eu consigo calcular a frequência. A frequência é o inverso do período, ou seja, vai dar um sinal de 3.225,8 Hz. Agora nós temos um sinal senoidal, mostrado nessa tela aqui, com 50 mV por divisão na vertical e na horizontal 100 microsegundos por divisão. A altura desse sinal tem 3 divisões, então a tensão de pico será 3 divisões de altura, cada uma valendo 50 mV, vai dar uma tensão de pico de 150 mV. A tensão eficaz VRMS de um sinal senoidal é a tensão de pico dividido pela raiz de 2, que vai dar 150 mil dividido por raiz de 2, que vai dar 106,08 mV. Então, essa é a tensão eficaz desse sinal, 106,08 mili. O ciclo dele começa aqui e termina aqui, e ele tem exatamente 4 divisões. Cada divisão na horizontal vale 100 microsegundos, portanto, o período serão as 4 divisões, vezes 100 microsegundos, ou seja, 400 microsegundos. Esse é o período desse sinal, é o tempo que o ciclo leva para ser completado. Sabendo o período, eu consigo calcular a frequência é o inverso do período, então a frequência vai dar 2.500 Hz ou 2,5 kHz. Então tá aí, nós demos exemplos de como calcular a tensão eficaz RMS de um sinal de meia onda, de um sinal de onda completa e de um sinal senoidal, que, para quem estuda eletrônica, são os 3 tipos de sinais onde vocês mais vão precisar calcular a tensão eficaz. Muito obrigado a todos e até a próxima. Qualquer dúvida, entre no nosso site www.gvensino.com.br, entre em nosso fórum e lá, tanto eu quanto outros alunos vão poder te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.